Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Orando a Palavra. Estou muito grato a Deus pelo número de visualizações que deu o primeiro vídeo. Obrigado por você que compartilhou, você que republicou, você que deixou o seu like, o seu comentário. Muito grato, meu sentimento de gratidão é muito grande. E eu espero verdadeiramente que os testemunhos que eu tenho ouvido das pessoas experimentando coisas novas não fique restrito ao menor número de pessoas, pelo contrário, nós possamos conquistar mais e mais vidas para o Senhor Jesus. E hoje, não menos diferente de tudo que a gente tem se proposto a fazer, nós vamos falar de uma palavra que está situada em Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. E qual é o título deste devocional? O Espírito da Verdade. Nesse versículo 13 diz assim: No entanto, quando o Espírito da Verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Essas palavras são de Jesus. E Jesus, antes de passar pela cruz, ele deixou uma mensagem de consolo para os seus discípulos. Esse Espírito da Verdade não é nada mirabolante. A palavra de Jesus, em João capítulo 14, versículo 6, diz que ele é a verdade. Então, talvez você pense, peraí, mas a verdade estava falando que viria um Espírito da Verdade, mas ele não é a verdade? É verdade. Redundante, né? Mas deixa eu explicar algo para você, para clarear um pouco o seu coração. Jesus, ele esteve aqui e falou sobre a verdade. Ele sempre dizia em espírito, em verdade, ou ele falava em verdade vos digo, sempre ele colocava a verdade. Porque nós aprendemos em João 8,32 que a verdade, ela nos liberta. Conhecereis a verdade e ela nos libertará, ok? Então guarda isso aí no teu coração. Então Jesus, nesse capítulo 16, ele está falando sobre o Espírito Santo. Quando ele passasse pela cruz, após a sua ressurreição, e quando ele voltasse ao Pai, ele nos deixaria um Consolador, Espírito da Verdade. Eu já vou testificar em outro versículo, ok? Mas eu quero que você grave no teu coração sobre essa questão do que estamos falando. Jesus falava da verdade, mas ele já declarava que viria outro da mesma espécie. O Espírito Santo é da mesma espécie, que seria o Espírito da Verdade. Quando ele, no capítulo 20 de João, ele, após a ressurreição, vem falar com os discípulos, trazer à tua memória naquele momento que Tomé desconfia dos discípulos, depois ele quer tocar Jesus, aquela história. Esse capítulo aí. Jesus, ele vem falar depois sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque o que acontece? Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele estava como homem, amém? Então ele não poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Todavia, quando ele, pós-ressurreição, ele viria o Espírito Santo, que é a mesma espécie, que é Jesus, estaria em nós em todo o tempo, em todos os lugares. Eu estou falando aqui de Jesus, você está recebendo Japão e outros países, qualquer lugar do planeta, onde as pessoas reconheçam Jesus como seu suficiente Salvador, ele ali vai estar. Ele está em nós. Vamos testificar isso? Vamos sim. Ainda nesse versículo 14, diz assim no 17: O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, vós os conheceis. Porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Então, Jesus, ainda no capítulo 14, ele fala que ele é a verdade, no versículo 6, e no versículo 14, ele fala que esse Espírito da Verdade, o mundo não pode receber ele. Só aqueles que o reconhecem. E eu acredito particularmente que você que está aqui assistindo esse vídeo, você reconhece.
Se ainda não reconhece, mas quer reconhecer, daqui a pouco nós vamos fazer uma profissão de fé. Amém? Então vamos lá. Se existe um espírito da verdade, existe um espírito da mentira, ok? E aí vamos de novo ao Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, quando Jesus diz que o diabo é o pai da mentira e ele ainda tem os seus filhos, os mentirosos. Ok? Então são pessoas que não pregam a verdade. Mas, vou complicar mais um pouquinho esse vídeo, que eu vou falar de uma doença patológica, ok? Que a medicina diagnosticou, chamada mitomania. E o que é mitomania? São pessoas que falam mentiras, mas para essas pessoas isto é uma verdade. Ok? Depois dá uma pesquisada aí nas redes sociais, no Google e por aí, você vai ouvir falar, você vai poder pesquisar melhor sobre mitomania, que a gente não tem tempo, mas eu vou dar uma pincelada só para não ficar você um pouco vendido, ok? Então vamos lá. Então a mitomania ela é uma patologia clínica que é nada mais, nada menos do que um transtorno psicológico que leva a mentir de forma compulsiva, criando história e simulando história, criando fábulas que ela acredita. Também essa é conhecido como mentira patológica ou pseudologia fantástica. A origem da palavra mitomania, ela vem do grego, tá? Da palavra mutos, que significa fábula. E quais são os sintomas? Como a gente consegue diagnosticar um mitomaníaco? Vou te dar algumas características. Essa pessoa ela mente de forma consciente e incontrolável, ela mente para disfarçar a realidade, ela mente sem motivo aparente, ela conta histórias fantasiosas e detalhadas que ela acredita, ela conta riquezas de detalhes que você provavelmente não vai desconfiar que é uma mentira. Ela não sente arrependimento por mentir, ela tem dificuldade em julgar racionalmente uma situação. Causas que pode criar um mitomaníaco: fatores psicossociais, baixa autoestima, necessidade de autoafirmação, histórico de vida, relacionamentos, experiências pessoais e até genética. Tem tratamento? Tem tratamento. Tem a psicoterapia, ok? Tem esse tratamento, seja por psiquiatras, psicólogos, ok? Também tem os medicamentos muito parecidos com o que se usa na depressão e na ansiedade, e algo que é preponderante para a vida de uma pessoa que tem uma patologia, seja lá qual for. Apoio da família e apoio dos amigos, ok? Então, o mitomaníaco, ele precisa de cuidado. Por quê? Porque quando ele está ali falando a sua mentira, se você conhece essa pessoa, conhece os bastidores da vida dela, você vai ver que ela está mentindo. Imagina você perto de um líder, né, político, eclesiástico, familiar, profissional, que fala mentiras como se fosse uma verdade. Essa pessoa ela perde credibilidade no meio social. Mas e você pensa que é só os mitomaníacos? Não. Tem os sofistas. E quem são os sofistas? Aqueles que declaram sofismas. E sofisma, essa palavra está na Bíblia. E o diabo, ele também gera sofismas. E o que é sofisma, Antônio Marcos? Sofisma é um raciocínio ou um argumento falso, com aparência de verdadeiro, que tem a intenção de enganar alguém. Então o sofista, ele tem a intenção de enganar. O mitomaníaco não. Ele está enganando a si próprio. E ele acredita na mentira que ele está falando como uma verdade. O sofista não. O sofista ele tem uma intenção. Ele tem uma intenção maligna de enganar as pessoas, ludibriar as pessoas. E ele procura, através da falácia, uma estrutura de pensamento que foge às regras da lógica. Ele gosta de argumentação, ele procura induzir alguém com o erro e ainda tem atos de má fé. Esse é o sofista. Tudo isso para enganar alguém. E nós sabemos que o diabo é enganador, ok? A origem do termo sofisma vem do grego com o mesmo nome, só que com PH. É sofisma. E o que deriva da palavra sophistestai, que significa fazer raciocínios capciosos ou enganosos.
Então eu trouxe para você aqui que tanto o sofista quanto o mitomaníaco, ambos são danosos à sociedade. Por isso nós precisamos do Espírito da Verdade, para que ele traga discernimento e revele, para que você, para que eu, não sejamos enganados. Amém? Então, por ser uma patologia, precisa ser tratado, porque ele não faz somente mal a si, ele faz ao próximo. E ele pode estragar todo um meio por causa da mentira. A mentira lá é danosa. Uma mentira contada 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Então nós temos que estar atentos para que esse engano não ganhe espaço em nossas vidas, principalmente em nossas casas. Quem nunca ouviu falar de uma pessoa que o filho foi na porta, mamãe, papai, tem alguém na porta querendo falar, fala que eu não estou. Ou atende um telefone, e aí a pessoa diz assim, fala que eu não estou. Essas pequenas mentiras, proporção, e elas vão enraizando, gerando coisas muito mais abissais na vida das pessoas. E depois, para arrumar, é muito difícil. Uma forma de você conseguir lutar contra a mentira, se você tem essa fraqueza, eu não venho aqui para te condenar. Pelo contrário, eu venho que a palavra de João 8,32, que diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará, eu quero que essa palavra te liberte. E uma das formas de você libertar é se revestir de Jesus. Em Romanos capítulo 13, lá no versículo 14, diz assim, ao contrário, revesti-vos de Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. A mentira, ela satisfaz o desejo da carne. Todavia, ela deixa um vazio depois que você mente. Principalmente quando você mente a uma pessoa que você ama, que você tem carinho, mas não tem coragem de falar a verdade com medo de perder esta pessoa. Seja verdadeiro. Eu aprendi com um homem de Deus que é melhor você morrer e falar a verdade do que você mentir e perder tantas coisas que nunca mais você vai recuperar. Quer se revestir de Jesus? Então, você que não reconhece Jesus, não conheceu Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador da tua vida, eu quero te fazer uma proposta. Vamos aceitar Jesus? Vamos povoar o reino de Deus? Coloca a mão no teu coração e diz assim essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Enche-me com o teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, e guia-me nos teus caminhos. Ajude-me a crescer na fé e seguir teus ensinamentos e a viver uma vida que te agrade e que te glorifique. Obrigado pela tua graça, misericórdia e pelo meu nome está escrito no livro da vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Seja revestido de Jesus. E agora, com esse revestimento, ainda que você está se ajustando, ainda não tem um conhecimento pleno do Evangelho de Cristo, acredite, para você que está aceitando Jesus hoje, é o primeiro passo. Para você que já conhece Jesus, vamos dar mais um passo. Todos juntos, amém? Então vamos declarar a palavra de João 16, versículo 13. Amém? Declaremos. Amado Jesus, eu te agradeço pelo seu cuidado e amor de me apresentar a verdade que é o Senhor. Eu me permito ser guiado e andar nesta verdade, pois preciso ser reconhecido pelo Senhor. Revista-me de ti, para quando for tentado, eu tenha forças para fugir da aparência do mal. Pai, aparta de mim a mentira e o sofisma e seus devotos. Eu permito que o Espírito da verdade use a minha boca para libertar os cativos, ajudar os cansados e os sobrecarregados, pois eu conheci a verdade e ela me libertou, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou orar pela tua vida. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado pelo Espírito da verdade. Obrigado pelo seu carinho e pelo seu zelo de esclarecer e tirar todas as entraves dos nossos olhos quando não conseguimos identificar a mentira, o mentiroso, o sofista, o mitomaníaco.
Não estamos aqui, Pai, para sondar o coração de ninguém. Não estamos aqui para condenar ninguém. Nós estamos aqui para pregar o ministério da reconciliação. E por mais que os mentirosos não herdarão o reino, mas eles podem conhecer a verdade. Então nos usa com a espada, que é a tua palavra e que é a verdade. E essa palavra traga discernimento, revelação, salvação a essas pessoas que estão vivendo no engano. Porque um dia, Pai, um dia vem a consequência de toda a ação. E essa consequência pode ser irreparável se esta pessoa não estiver no Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, que a tua paz, que excede a todo entendimento, serenidade, equilíbrio, harmonia, traga para cada um de nós, Pai, não só a revelação, mas a percepção espiritual, alinhado ao natural, para que nós possamos pregar e viver este amor. Muito obrigado, Pai, por esta palavra. Sei, Senhor, que sou muito pequeno diante da tua glória, diante do teu poder. Mas se for para continuar sendo um instrumento do Senhor, de paz, de liberdade e de verdade, na vida de cada um que está assistindo esse vídeo, eis-me aqui, Senhor. Continue me enviando para todo lugar que esse vídeo alcançar. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelo seu tempo precioso comigo. Obrigado. Tenho certeza que você não perdeu tempo. Você investiu na tua vida espiritual, alcançando também aqueles que estão perto de você. Amém? Fiquem na paz. Amém.